Bom dia, meus amigos. Estamos aqui para fazer mais um canal, mais um vídeo no nosso canal Antônio Regis. Vamos falar hoje sobre a política brasileira. Vamos falar sobre os candidatos que estão nas pesquisas. Vamos falar dos candidatos, dos pré-candidatos que pretendem governar este país. Dizem eles com mão de ferro. Governar esse país com o passado, governar esse país com a tortura, governar esse país desfazendo dos mais humildes, é uma calamidade, uma vergonha para esse país, onde tem muita gente boa e muita gente ruim também nesse país. Mas um cidadão chegar em frente a uma câmera de uma televisão e falar que não gosta do negro, não gosta dos muito ofóbicos, o mesmo não gosta das mulheres, que as mulheres têm que ganhar menos do que os homens. Isso é um absurdo. Querer voltar à ditadura, uma coisa que foi absurda nesse país. Eu, como ainda criança, peguei uma parte da ditadura. Era uma época que a gente não podia ficar mais de que 6 horas da tarde na rua. Para a gente sair, para ir para uma festa, teria que ir com os pais ou com algum vizinho responsável. A polícia não tinha dó, batia criança, qualquer pessoa que encontrasse na rua. Não estou falando que era errado, mas nós estamos em outros tempos, os tempos mudaram. A corrupção assola esse país. A corrupção não vem só de um partido, vem de todos os partidos. O Brasil está em decadência, não é da agora. O Brasil vem em decadência desde a data de 60. Para o povo aí, muitos de vocês não procuram saber por que o país está desse jeito. Está se vendo agora, porque foi o alarme. Mas o Brasil vem desde a década de 60. Brasília foi construído como? Brasília foi construído com dinheiro do INSS. Muitas pessoas ficaram ricas em Brasília. Entravam caminhões de cimento, caminhões de areia, caminhões de ferragem, caminhões de tijolos. Entravam e saíam sem descarregar. Só dava a volta e ia para a fila de novo. Então, aí começou a desordem do INSS. Ponte Rio-Niterói feito com dinheiro do INSS, onde morreu muita gente. E várias outras pontes, as pontes grandes, como a ponte de Sergipe e Alagoas, onde teve na época, quando o Rio São Francisco baixou, foram encontrados mais de 100 ossadas nas praias, no meio do rio, de pessoas que morreram afogadas e família não recebe. E tudo isso fica calado. Sabemos, algumas pessoas sabem, porque moravam na beira do São Francisco e foi visto. A Belém, Brasília, feita com dinheiro do INSS. A corrupção está aí, não é da agora.
Agora vem um cidadão, entendeu? Filho de militar, ex-militar das Forças Armadas, querendo ser presidente do país com uma mentalidade arcaica, uma mentalidade antiquada. Um cara parece que isso para mim, o cara é doido, o cara tinha que estar no hospício, falar mal do negro, falar mal das mulheres, falar dos gays, entendeu? Isso, algumas coisas já vêm da época de Cristo. O pobre, os gays, entendeu? Não eram divulgados por causa da religião, mas isso vem já desde o começo do mundo. Para existir uma coisa depende da outra. Muitos acham que o pobre não depende do rico, que o rico não depende do pobre. Depende. Um anda ao lado do outro. O pobre precisa do trabalho e o rico precisa quem faça o trabalho para ele. Então não adianta, é uma cadeia, um precisando do outro. Entendeu? O branco vai precisar do negro para trabalhar? Vai. Vai precisar do pobre? Vai. Entendeu? Salões de beleza, não é todo mundo que quer fazer. Tem que ter uma categoria para poder fazer. Então, os mais habilitados, entendeu? Os mais habilitados são os gays, para fazer esse tipo de serviço. E você pode olhar aí que os salões mais cobiçados são os dos gays. E eu te garanto que as mulheres deles frequentam esses lugares. Porque lá elas podem desabafar, podem contar causas, até causas pessoais para esses pessoal, porque eles são, como se diz, tem o zip na boca, eles não falam. Não é igual os outros aí, que se você contar alguma coisa, ele sai espalhando, é um jornal ambulante. E esse pessoal não. Entendeu? Esse pessoal não. Agora, Bolsonaro veio falar de corrupção no país. Eu acho que o problema dele é que ele deve ter no mínimo umas 2 ou 3 irmãs. As irmãs recebem a pensão do pai dele, que ficou, e ele não recebe nada. Então é isso, a revolta dele. Que eu acho, para mim, que esse cara, ele é um militar revoltado. É um militar revoltado. Já pensou um cara desse, ganhando para presidente da República, indo fazer um congresso nos Estados Unidos, em qualquer país, chega um repórter, faz uma pergunta para ele, uma pergunta que ele não goste. Aí ele manda a repórter ir para aquele lugar. Nós somos um país emergente, não participamos de guerra, participamos de força de paz. É um país acolhedor que já está escrito na ONU desde quando os Estados Unidos assumiu que o Brasil é um país para receber refugiados. Os países latinos são para receber os refugiados. Não participa de guerra, participa de força de paz. Agora vem esse cidadão, um militar, conhecedor dos direitos militares, sabe muito bem que um país não participa de guerra, é um país neutro. Ele vem querer jogar tudo por terra, porque isso aí é
querer acabar com o país. Porque um cara que não tem papa na língua, entendeu? Nunca recusou nada. Antes não falava nada de corrupção. Olha que ele mora é do Rio de Janeiro. E a corrupção maior está no Rio de Janeiro. A bandidagem está no Rio de Janeiro. Só agora que ele foi ver que a bandidagem existe, porque agora ele quer ser presidente da República, isso para mim não cola. Ele as ideias dele não é boa para esse país. Aliás, esse país, para ter conserto, nunca vai ter. Entendeu? Se alguém está aí falando que ele está arrebentando nas pesquisas, isso vai mostrar que nós brasileiros não sabemos nada de política, não sabemos escolher uma pessoa para comandar esse país. Porque um cara desse pode levar o país ou nas alturas ou acabar com o país. E na minha opinião, eu acho que ele não tem capacidade para ser presidente. Possa ser que ele tenha, entendeu? É um cara instruído, filho de militar, entendeu? No mínimo, o pai dele participou na época da ditadura. Ele foi um cara rejeitado dentro do exército. Ele tem bronca do exército, entendeu? Tem bronca, mas ganhou dinheiro do exército e ganha até hoje do exército, entendeu? E fica nessa aí falando que vai consertar o país. Para consertar o país não depende só dele, não. Que se ele chegasse lá e comandasse o país, não. Ele não tem esse poder de comandar o país. Abaixo dele tem os deputados, tem os senadores, tem os juízes. Então, quer dizer, ele vai ter que formar um grupo. E geralmente nem todos esse grupo vai com as opiniões dele. Ele não vai conseguir fazer nada. Para ele conseguir fazer alguma coisa, vai ser igual aos outros. Entendeu? Tem que barganhar. Dá para receber. Porque senão não tem como consertar. Entendeu? Ele falar que vai consertar esse país, ele não vai consertar. Agora, se ele fosse um cara peitudo, quando chegasse lá vai falar assim, ó, a partir de hoje, deputado, senador vai fazer o que eu quero, né? Não vai subir nenhum deputado, nenhum deputado vai ganhar privilégio. Aí sim, que vamos supor que entra hoje 600 deputados. No final da eleição, se não tiver uns 5.000 deputados lá dentro, amém. Porque um vai para um lugar, aí sobe outro. O outro vai para outro lugar, aí sobe mais um. Aí depois vai subindo suplente a suplente, e fora os apadrinhamentos que tem. Entendeu? Então, o Congresso fica cheio, Brasília fica cheio. Né? Fica cheio de gente. Né? À toa, sem fazer nada. À toa, mamando na teta do Brasil. Né?
tem que ter um cara que tenha peito, peito mesmo, de chegar lá e falar bem assim, olha, a partir de hoje é assim. Então, na minha opinião, na minha fraca opinião, entendeu? Tinha que acabar com muitos partidos, viu? Com muitos partidos, voltar ao que era antigamente, que só existia dois partidos, dois, viu? Eu não me lembro bem, mas eu sei que era Arena, o nome de um, viu? E o outro parece que era o PDT, é uma coisa assim, só existia dois partidos, e funcionava, um pouquinho funcionava, viu? Funcionava. A gente não votava, mas funcionava. Era escolhido pela bancada, né? Quem que ia ser o presidente. Então, algumas vezes era o pessoal da aeronáutica, outros era do exército, outros era da marinha, entendeu? Mas funcionava. Agora, depois que abriu para todo o voto popular, para todo mundo votar, para todo mundo entrar, entendeu? Virou essa bagunça. Daqui uns dias nós vamos estar igual a Venezuela. Pior que a gente não tem para onde a gente ir. A Venezuela ainda teve que veio aqui para o Brasil. E nós vamos para onde? Nós vamos se refugiar onde? No Paraguai? Na Bolívia? Na Argentina? Quem vai querer a gente? Nós, brasileiros, temos que pensar agora. Né? Temos que pensar agora, antes de ir para as urnas. Analisar bastante o que vamos fazer. Isso não é só em âmbito nacional, não. É o âmbito de Brasília, não. Nos estados também. Veja que você vai colocar para governador do seu estado. Olha a dificuldade que o seu estado está passando. Não vá para o partido. Partido apenas uma agremiação para colocar uma determinada pessoa lá. Olha o histórico da pessoa. Conheça. Procura saber quem é a pessoa que você vai colocar no seu estado como um governador. Não é partido que faz o governador, é o governador que faz o partido. É a pessoa que vai fazer o partido, não é o partido que vai fazer o governador. Porque o partido é a porta de entrada, entendeu? É a porta de entrada para ser governador. Vamos acabar com esse negócio, gente, de partido fulano de tal, vamos eleger fulano. Não, não é assim. Olha o histórico da pessoa, vê o que a pessoa é como empresário. Se ele é um bom empresário, se os empregados gostam dele, entendeu? Aí sim, se ele for bom para os seus empregados, é bom para o seu estado. Se ele trata os empregados dele, entendeu? Como pessoas da família, ele vai tratar os moradores do seu estado como fosse da família dele. É isso que a gente tem que fazer, é conhecer. Eu lembro que na minha infância, lá no meu estado, tinha um governador chamado Lorival Batista. Foi o melhor governador que nós já tivemos no estado de Sergipe. Na minha época, na década de 60. De lá para cá eu não sei porque tem muito tempo que eu saí de lá. Mas foi o melhor governador que nós tivemos em Sergipe. Lorival Batista era um cara humano que conhecia a causa dos sergipanos. Então,
É isso que eu queria falar para vocês. Nas eleições agora, esquece o Bolsonaro. Procura um outro que, que tenha capacidade moral, entendeu? E de bom coração. E que seja um cara que tenha aquela vontade de ajudar o povo brasileiro. Não aquela vontade de ajudar ao partido dele. Que isso aí não vale. Não presta para o país. Entendeu? E eu garanto para vocês que a maioria da população brasileira é a maioria dos pobres. Vamos procurar uma pessoa, ainda tem muito tempo ainda para se achar uma pessoa adequada para colocar nesse país, entendeu? Uma pessoa de bom coração, uma pessoa que não olhe o partido que ele está, entendeu? A pessoa que olhe para os brasileiros, não para o partido, que o partido é, como eu já falei para vocês, é uma porta de entrada para ser presidente da República, para ser governador do estado, para ser deputado ou senador, entendeu? Olha, aquele que vai lutar pelo país em conjunto. Um bom dia e um obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, vai aí no sininho aí e dá um toque, se cadastre no nosso canal, Antônio Regis. E depois nós voltamos. Espera só um pouquinho. Nós voltamos de novo com mais alguma coisa, entendeu? Vamos falar de mais alguns aí. Pesquisa na internet. Em vez de você ficar assistindo novela, vai lá dar uma pesquisada. Olha lá o nome de fulano, vê o que ele foi lá atrás, se ele é empresário, como é que ele é como empresário. Se é bom para os empregados dele, dá uma olhada, gente, não custa. Para de ficar entrando na rede social, só ficar mandando, você nasceu ali, nasceu aqui. Não. Olha para o país, que é o futuro dos seus filhos. Bom dia, muito obrigado.